Programa da revista Aquarista Júnior. Tudo bem? Puxa vida, é um prazer muito grande estar aqui hoje para iniciarmos aqui o programa semanal, o 92º programa número 92, em que nessas 92 semanas estamos realmente, a ideia o projeto do programa é realmente contar um pouco da história do aquarismo brasileiro nos últimos 30 anos, nas últimas 3 décadas, sob a visão, sob aquilo que a revista Aquarista Júnior teve o maior prazer de fazer, desenvolver, de projetar, de colocar nas páginas da revista, para colaborar com essa coisa do desenvolvimento do aquarismo no Brasil, tentando incentivar, promover, dinamizar e divulgar o aquarismo para os 4 cantos do Brasil, né? Realmente mostrando ser um hobby simples, fácil, tranquilo, desde que você siga algumas regrinhas, aquela coisa toda, para que você possa conduzir, montar uma beleza de habitat, uma beleza de ambiente, para que possa ser aconchegante para os peixes e para a sua, vamos dizer, a sua prática aquarística mesmo, né? Que com o passar do tempo, conforme você vai lendo, vai aprendendo, vai vivenciando, vai acompanhando o dia dos peixes, do aquário, você vai crescendo, vamos dizer, no hobby, vai crescendo no sucesso que você possa ter no hobby, tá legal? Estamos iniciando hoje é dia 20 de abril de 2020, né? E apesar dessa crise terrível aí do coronavírus, né? Que eu acho que veio para mudar até o pensamento das pessoas, né? Então você que está em casa nessa fase de quarentena, de distanciamento aí social, aquela coisa toda, pense no seu futuro, pense na sua família, pense nos seus negócios, na atividade que você faz, entendeu? Pense por quê? Porque daqui para frente vai ser importante a gente se adequar. A gente sempre falou no aquarismo, essa coisa que conforme você monta um aquário hoje, ele está cru, zero, né? Com o passar do tempo, ele vai adquirindo, a gente antigamente chamava de equilíbrio biológico, hoje a gente fala mais em acomodação biológica, que você vai percebendo e vai tentando manter no teu ambiente, no aquário, aquela coisa, para que os peixes, as plantas, a vida aquática consiga ter um aconchego legal e uma, vamos dizer, uma qualidade de vida boa, uma expectativa de vida boa, aquela coisa toda. O brasileiro, principalmente o ser humano no caso, vai ter também que reaprender essa coisa de acomodação, até podemos falar assim, acomodação biológica, como ele quer estar no nosso querido planeta. E como ele vai ter que atuar profissionalmente, porque tem esse aspecto, claro, econômico no caso, né? Para que a gente possa realmente passar por essa fase, vamos dizer, bem saudável e bem, vamos dizer, do ponto de vista econômico, né? Vamos torcer para todo mundo, vamos se ajudar. O ramo do aquarismo, o hobby do aquarismo é um hobby bacana para todas as casas brasileiras, para todas as famílias, merece estar nos lares. E é nessa época de quarentena aí, de distanciamento, que você vai até conseguir, vamos dizer, se apegar mais ao aquário, ao dia do aquário, e pode ter certeza que você vai aprender um pouquinho mais, tá legal? A gente tá contando a história do aquarismo brasileiro, né? Até aí, beleza. Só para você ter uma ideia, nós estamos na cronologia da história no ano 2000. Já estamos no ano 2000. Já entramos no século 21, no caso, né? E eu separei aqui algumas revistas da época em que a gente publicou algumas coisas. Peguei e pensei algumas coisas interessantes que foram publicadas na época e que acabaram ajudando essa coisa colaborando com o próprio desenvolvimento do aquarismo. Eu queria pegar só de cara a revistinha número 72. Na página 21, deixa eu ver aqui, 22, página 21, nós lançamos nessa revista, então a revista 72, ela é de fevereiro do ano 2000. Nós lançamos a coluna do veterinário. Entendeu? Então essa revista marca a estreia da coluna do veterinário e tem uma introdução dela. Esta nova ideia está surgindo na revista Aquarista Júnior e prestigie, né? Colabore e prestigie. Precisamos muito do seu apoio. É uma coluna que irá procurar fixar na revista um espaço totalmente dedicado aos veterinários e feito com a colaboração dos veterinários, onde o tema patologia de peixes, né, no caso, será destaque bimestralmente, generalidades sobre as principais doenças que podem afetar os peixes serão mostradas. Não perca, queremos apoiar com informações técnicas o dia a dia dos veterinários, porque aquela história, né, nos próprios cursos de faculdade, né, de veterinário, na época, principalmente na época, hoje já tem um pouquinho, né, na época não se tinha essa coisa de, vamos dizer, de peixes, né? Tanto peixes ornamentais, peixe de corte, aquela coisa toda. O aspecto veterinário e peixes acabavam ficando um pouco distante. E na época, você vê mais recentemente, a gente
achou uma frase legal, né? Que a gente procura na coluna do veterinário, que até hoje ela existe, né, na revista, a gente procura o quê? Entre aspas, né? Técnicas de aquariofilia na veterinária. Então, dicas, informações que os aquaristas podem ajudar nessa coisa de técnicas de aquariofilia no auxílio aos próprios veterinários, a veterinária, aquela coisa toda. Então, por exemplo, o aquarista, a coluna, acaba ajudando, vamos dizer, como que você pode montar um aquarinho hospital? Opa! Como que você pode fazer isso, aquilo? Então, vai ajudando essa coluna ao longo dos anos, além de mostrar algumas matérias típicas de doença dos peixes, apresentou algumas dicas do dia a dia, né, que o aquarista precisa fazer no aquário para ajudar nessa coisa de saúde dos peixes, entendeu? E realmente os veterinários apoiam até hoje essa coluna legal, porque ela acaba, vamos dizer, ajudando eles, e eles, quando podem, enviam alguns artigos, aquela coisa toda, e a gente coloca com carinho nas próprias páginas da revista, alguns congressos que acontecem, a gente procura pensar também alguns artigos, alguns trabalhos que foram publicados nos resumos dos congressos, dos seminários, entendeu? Dos encontros, né? Realmente o quê? Tudo que pode ajudar, vamos dizer, os aquaristas nessa coisa de acabar conhecendo um pouco mais esse tema doenças. A coluna do veterinário foi, de uma maneira assim, legal, lançada nesse ano de 2000. E até hoje estamos aí realmente fazendo o dia a dia, ou ajuda do dia a dia dos veterinários ou para os veterinários. Na página 14, lembra que eu falei nos programas anteriores? A gente lançou alguns mini posters, né? E essa revista 72, ela marca o lançamento deste mini pôster Caracídeos, entendeu? Pintura do Duílio Coutinho, colaborador nosso aqui. Então mostrava dicas do borboleta listrada, o próprio Cruzeiro do Sul, Lips, o Enfermeirinha, o Pratinha, né, que muito comum na época, né? O Lambarizinho Azul, o Puxa-Puxa, o Mocinha e o Tetra Preto. Então eram alguns peixes em destaque, 2, 4, 6, 10 peixinhos em destaque, então um posterzinho. Muitas pessoas tiravam uma cópia, muitos lojistas também, às vezes tiravam uma cópia até ampliada, né, para realmente fixar, decorar, vamos dizer, a loja, aquela coisa, e dar algumas informações, porque a característica de qualquer mini pôster era justamente dar algumas dicas de tamanho, de comportamento, do que come, como reproduz, o tamanho que cresce e dicas gerais, entendeu? Então, nessa revista 72, a gente apresentou isso. A capinha da revista 72, só para você ter uma ideia. Tá legal? Na revista 73, já vamos para 73, essa já é abril de 2000. Na página 4, eu queria mostrar uma coisinha aqui, porque a revista sempre, lembra que eu falei que a gente sempre procurou, né, ter contato com, vamos dizer, intercâmbios técnicos, culturais, vamos dizer, fazer um trabalho assim de aproximação com entidades, com associações, com universidades, entendeu? Tudo aquilo para quê? Tudo aquilo que pudesse ajudar, vamos dizer, dicas, informações, que pudesse ajudar o aquarista, a gente procurava captar e mostrar nas páginas da revista. Eu marquei um exemplo aqui, um intercâmbio que a gente sempre procurou ajudar, o chamado intercâmbio técnico-cultural. Então, nessa revista, na seçãozinha Aquarista Mix, isso em abril de 2000, a gente fez uma espécie de um resumo do que foi um curso internacional de criação de peixes ornamentais que aconteceu, até marquei aqui, em abril de 2000, no Instituto de Pesca aqui de São Paulo. A gente teve o maior prazer de receber um professor, um autor de livro do Uruguai, se não me engano, né? E durante, se não me engano, foi sexta e sábado e até domingo, apresentou esse curso em várias horas e foi praticamente, na época, não sei hoje como que está, na época o próprio Instituto de Pesca destacou que foi um dos recordes de, vamos dizer, de bilheteria lá, de pessoas interessadas em participar do curso. Então, o que acontece? Muitos lojistas, muitos aquaristas, muitas pessoas empenhadas nessa coisa de criação de peixe, de como criar essa coisa de peixes ornamentais, acabou participando desse curso, né, que teve na época vamos dizer, uma repercussão legal, e a gente ficou contente de apoiar essa iniciativa. Então, a gente convidou na época os assinantes da revista, os leitores da revista, porque a gente recebeu essa, vamos dizer,
um tipo no release, né, alguns meses antes. Então a gente teve a oportunidade de quê? De fazer vamos dizer, ajudar na divulgação do Instituto de Pesca. Então, nosso trabalho sempre foi, dá para citar alguns, né, Instituto de Pesca, Museu de Oceanografia da USP, os próprios bibliotecas da USP, bibliotecas do Instituto Oceanográfico, né? Então, realmente, tudo aquilo que a gente pôde ajudar, a gente, nessa época, principalmente os anos 2000, a gente procurou ajudar de uma maneira realmente total, realmente de auxílio para o pessoal, né? Na página 18 e 19, a mesma coisa. Estava começando a aparecer no Brasil um grupo de aquaristas, de criadores dedicados aos lebistes, aos guppies, né? Então, o que acontece? Em breve, teremos aqui regras do shows, vamos dizer, os shows de guppies aqui que aconteceu no Brasil, depois acabou tendo anos mais tarde, mas na época a gente recebeu do Clube dos Criadores de Guppy, CCG, que estava começando a formação, algumas regrinhas para o show. E a gente fez questão de publicar na revista as regrinhas quanto à nadadeira, como formar, como que era julgado os guppies, porque a ideia deles, os brasileiros aqui, era puxar algumas informações do que existia em, vamos dizer, vamos dizer, no exterior, no caso, né? E tentar começar a fazer um concurso periódico aqui no Brasil. Você veja que hoje já tem dezenas, né, de concursos que já aconteceram, né? Que foram o quê? Organizados pelo CCG, né? Na época, né? Que estava começando a se formar. E a gente realmente começou esses primeiros contatos com essa coisa de aproximação com esse grupo, com essa associação, para realmente o quê? Formatar, ou formalizar no caso, que eles passaram para mim na época, como que era as regras para um show de guppies. A gente fez questão de colocar na revista, o pessoal na época gostou bastante, aí foi se aperfeiçoando, né? Hoje tem várias categorias, várias premiações, entendeu? Então, cada lebiste com relação vamos dizer, a formato de nadadeira, a coloração, ele acaba se colocando numa qualificação, no caso. Então, realmente, nós temos tanto concursos nacionais, vários, já aconteceram e acontece periodicamente, alguns concursos internacionais acabaram até vindo para o Brasil. Então, quer dizer, a criação do Guppy deu vamos dizer, uma alavancada legal nessa época. Porque eu mesmo, como fui criador, né, de lebiste, semiprofissional, década de 70, né? Puxa vida, década de 80 no caso, né? Década de 80. Então, quando veio essa coisa no 2000, quer dizer, brincadeira à parte, os lebistinhos que a gente criava na época era realmente, vamos dizer, dos anos 2000 dava de 10-0, né? Hoje dá de 20-0 dos lebistes da década de 80. Mas foi o princípio, a gente já tinha, como criador de lebiste, essa coisa de reproduções seletivas, já cuidava aquela coisa de ver quem é o pai, quem é a mãe, os filhotes, a descendência, quem pode misturar com quem. A gente realmente na criação caseira já fazia esse tipo de combinações, de experiências, de experimentos. O lebiste, o guppy é um peixe bacana porque ele reproduz muito e às vezes ele cresce muito rápido. Então durante um ano você tem vamos dizer, várias gerações, vamos chamar assim, né? Então com isso você ao longo do tempo, em pouco tempo, vamos dizer, em alguns anos, você consegue selecionar aquela coisa que você quer chegar, a coloração, a coisa que vamos dizer, o mercado aceita mais. Então, na época, abril de 2000, a gente fez realmente essa matériazinha, realmente colocou, né, incluiu na revista a matériazinha, mostrando as regras para um show de guppies. Tá legal? Revista 73, só que bacana, cara. Na página 20, outra coisinha que eu queria falar também, porque a gente sempre, aquilo que eu falei, a gente começou a ter muito contato com aquaristas, com entidades, essas coisas internacionais. E na revista começou vamos dizer, começou a ir para alguns países sul-americanos, entendeu? Ela começou a ser enviada para alguns países, vamos dizer, da Europa também, Portugal, Espanha. E a gente, o quê? Na época, o que acontece? A gente fez algumas matérias ao longo dos anos, né? Nesses anos, um pouco antes dessa época, tudo, a gente colocou algumas matérias internacionais, entendeu? E nessa revista, a gente fez questão de colocar, até separei aqui, ó, papapi, papapá, a ideia dos textos
escritos em espanhol sempre nos fascinou. Sempre tivemos o ideal de criar uma seção na revista especialmente dedicada aos aquaristas latinos e espanhóis. Recentemente, com o intercâmbio cultural com a Associação Espanhola de Aquariófilos, como se diz, recebemos uma matériazinha feita pelo Henrique Downer, é isso? Boletim da Associação Espanhola de Aquariófilos, de Escalares, suas diferenças sexuais. Matéria em espanhol, apesar de estar escrito em espanhol, o linguajar é simples, então, vamos dizer, a compreensão foi simples e na época a gente agradou bastante os aquaristas que eram latinos-americanos, que recebiam a revista e ficaram super bacanas. Então, em algumas edições, tanto na década de 90, na década de 2000, a gente fez questão de incluir nas revistas algumas matérias vindas como colaboração, né, de algum pessoal do exterior. Ficamos contentes e lembrar essa época do Escalar, né, que é o Scalari, né, que eles chamam de Scalares, que é o nosso querido Acarabandeira, tá legal? Então, revista 73, mais uma vez também, sempre eu falei, a gente sempre teve essa preocupação com vamos dizer, com essa coisa de segurança, com cuidados, com, vamos dizer, acidentes que o aquarista pode ter com animais, né? Então, nessa revista, a gente também pegou um informativo desse pessoal de mergulho, entendeu? Da Confederação Brasileira de Pesca e Desportos Subaquáticos, né? Então, o que acontece? Eles tinham um trabalhinho feito, né? A gente fez uma sintetizada naquilo e colocou na revista o quê? Alguns cuidados com a manipulação de animais marinhos, evite acidentes. Porque estava, anos 2000, essa coisa de, vamos dizer, crescendo, né, o próprio aquarismo marinho, e a pessoa tem essa mania de querer pegar o bicho com a mão, aquela coisa toda. Então a gente colocou, né, nas páginas da revista, alguns cuidados que a pessoa é bom ter com os ouriços, com as poliquetas, com os selenterados, com as anêmonas do mar, com os corais, entendeu? Então, para quê? Para não se queimar, para não se machucar, para não ter uma reação alérgica na mão, entendeu? Para não ter uma infecção, uma inflamação. Então, todos os cuidados com a manipulação de peixes, de animais, de invertebrados, é muito preocupante essa coisa do aquarista, principalmente, às vezes, se uma criança vê o pai fazendo, pode querer fazer igual, entendeu? Então, qualquer pequeno acidente, às vezes, para uma pessoa que tem vamos dizer, vamos dizer, uma resistência legal, uma imunidade boa, então não acontece nada. Mas para algumas pessoas pode dar uma reação alérgica, pode dar algum realmente desarranjo orgânico, né, no caso, né, e pode dar algum problema de saúde, então precisa tomar muito cuidado. Então, já em várias edições, teve vários programas, eu já falei essa coisa de cuidados que a gente tem que ter com essa coisa de prever acidentes, né? Então, o aquarista precisa ser uma pessoa que tem que saber sempre, volto a falar, tá mexendo com água, cortante, tá mexendo com fio, energia elétrica, choque, tá mexendo com peso, água, que é uma coisa, vamos dizer, que pode alagar um ambiente ou pode cair em cima de você. Então, quer dizer, todos os cuidados com essa coisa de prever acidentes é dever do aquarista e sempre foi dever da revista Aquarista Júnior alertar para esse tipo de problemas, no caso, né? Tá legal? Então, nessa revista 73, deixa eu mostrar a capinha. Só para você ter uma ideia, né? Na revista 72, uma coleção, tá vendo aqui, de ciclídeos africanos. Como se fosse um pequeno pôster. Nessa revista 73, um mini pôster também, como se fosse alguns cascudinhos, alguns cascudos. Tá legal? Olha que bacana, né? Então, e na revista 74, aí nós já estamos em junho do ano de 2000. Olha ela aqui. Entendeu? Em junho do ano 2000, a gente lançou uma coisinha bacana, que na época eu achei bacana, teve uma repercussão legal, nós ficamos com esse projeto durante 1 ano e meio, mais ou menos, então começou aqui em junho de 2000, foi até o final aí de 2001, no caso, né? O que acontece? Anos mais tarde, algum tempo mais tarde, a gente criou uma seção, uma coluna na revista chamada Roteiro de Lojas. Que o quê? Procura dar dicas para os lojistas. Sempre as revistas, ao longo dos anos, mesmo antes dessa época, sempre foi forte nessa coisa de tentar orientar vamos dizer, os lojistas, né? Vamos dizer, o roteiro de lojas, dicas para os lojistas, né? Mas nessa época a gente fez um lançamento legal. A gente colocou para São Paulo, né?
nós colocamos um mapa da cidade de São Paulo e colocamos alguns destaques nas regiões norte, sul, leste e oeste, algumas lojas de aquário que prestigiavam a revista nessa época, entendeu? Então o aquarista tinha uma noção se a loja ficava na zona norte, na zona sul, na zona leste, na zona oeste. Então tinha uma paginazinha que o cara ia no anúncio da loja, acabava vendo o endereço, o contato, porque era muito comum, só para você ter uma ideia, não sei como está hoje nos aquaristas, mas era muito comum o aquarista, aos sábados principalmente, fazer uma espécie de uma turnê. Tanto que a gente chamou a coluninha também de turnê aquarista. Por quê? Ele pegava, às vezes, acordar de manhã e fazia, vamos dizer, um rolê nas lojas, entendeu? Ia visitar aqui, ali, uma lojinha aqui, uma ali. E quando ele soube que o roteiro informava algumas lojas que era perto de outras, ele acabava legal, porque ele acabava indo em 2, 3, 4 lojas, às vezes numa manhã de sábado, por exemplo, entendeu? Então, o que acontece? Nessa época, a gente fez o lançamento da turnê aquarista, né? Que é o lançamento do roteiro de lojas para realmente ajudar o aquarista a se localizar na cidade de São Paulo, entendeu? Na época pretendíamos fazer até em outras capitais, mas acabou ficando só em São Paulo, que é onde a gente conhecia, né? A gente era daqui. Então o que acontece? O que acontece? Acabou que os lojistas ficaram contentes, os aquaristas contentes, porque era bacana, vocês às vezes encontrar uma coisinha numa loja, encontrar na outra, e aqui e ali, pipocava aqui, comprar uma coisinha aqui, então acabava mexendo com, vamos dizer, com as lojas, com o mercado aquarístico. E na época a ideia justamente era essa, fazer um roteiro para que as pessoas pudessem visitar o maior número de lojas possível e com isso o próprio mercado paulista acabou se fortalecendo e dando na época, ano 2000, vamos dizer, um crescimento, às vezes até no número de lojas especializadas em peixes. Porque até então tinha muitas lojas que era, vamos dizer, com outros animais juntos, era mais avicultura que se transformou em aquário, então eram lojas meio mescladas. Nos anos 2000, começaram a surgir, né, no caso, né, lojas específicas de aquarismo, né? E a gente colaborou da melhor maneira possível, tentando divulgar essa coisa das lojas de aquário. E mesmo que não tinha alguma loja aqui, às vezes o aquarista telefonava para nós, porque embaixo tinha sempre a dicas, né, Aquarista Júnior. Então, poxa, mas perto daquela loja, será que tem outra? Então, se tivesse outra, a gente acabava indicando. Então, o que acontece? A ideia era fazer o aquarista tirar o sábado para fazer uma espécie de uma turnê pelas lojas do ramo, entendeu? Então, estamos encerrando aqui o programa número 92, né? Gostaria de agradecer aí a audiência, vamos dizer, as palavras gentis que tenho recebido, né? Entendeu? A colaboração que estou tendo aí dos aquaristas, a revista precisa justamente do apoio de vocês nesse momento, né? A gente fez uma solicitação aí no programa anterior, durante a semana temos feito, né? Se você puder e quiser ajudar a revista Aquarista Júnior, adquirindo um ou alguns exemplares, entendeu? Pode ser os exemplares digitais, os exemplares impressos, no caso, você vai estar ajudando a continuidade do nosso trabalho, vamos dizer, do nosso entusiasmo pelas coisas do aquarismo, tá legal? Entre em contato com a gente, o nosso DDD é o Zap, né? É 11 974227856. Entre em contato com a gente, adquira algumas revistas, esteja colaborando com o nosso trabalho. Valeu? Tchau, tchau, bye, bye. Boa semana a todos. Deus abençoe você, sua família, as pessoas que você gosta, as pessoas que lhe cercam. E na próxima semana estaremos aqui sem falta com o programinha da semana. Valeu? Tchau, tchau, bye, até.